Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, muito boa tarde. Nadege, tudo bem? Boa tarde a todo mundo na mesa, aos ouvintes. Tudo certo, já convidei nossos ouvintes para irem participando aqui. Hoje o doutor fala para a gente sobre os tipos de câncer que mais atingem os brasileiros. É uma questão que aflige muita gente, né, doutor? É verdade, mas sabe que nos últimos 10, 15 anos, a tecnologia das medicações, não só dos diagnósticos, mas das medicações, tem nos dado um alívio no peito danado, sabe? A doença, 20, 25 anos atrás, ela era tão difícil que eu, além de ter dificuldade de achar, era muito dificuldade de eu tratar. Então eu pegava um indivíduo, por exemplo, mais emagrecido, ou a depender da segunda, terceira dose do quimioterápico, que é aquela medicação que faz para o câncer, que deixa cair cabelo, que deixa o sujeito mais frágil, ele não aguentava as medicações mais. Então, por vezes, há 20, 30 anos atrás, eu tinha que parar o tratamento, porque o próprio tratamento fazia mal ao paciente. Hoje isso tem diminuído muito, sabe? A quantidade de tratamento adequado, mais focado, mais no alvo, com menos efeito colateral, ele está sendo muito grande. E mais legal do que isso, eu estou desenvolvendo um método para achar o câncer mais rápido. Então, a gente na medicina vive uma época de muita esperança que grande parte dos cânceres hoje existentes no mundo, daqui 10, 15 anos, provavelmente serão menos importantes em termos não só de acometer o indivíduo, como da mortalidade, né? Como de levar o indivíduo desse mundo. Com certeza, e muitas soluções também para aumentar, né, o conforto dos pacientes. E hoje a gente tem um conceito mais amplo, por exemplo, de cuidados paliativos, que não só são cuidados de fim de vida, né, para doenças terminais, também podem ser medidas de conforto para quem vive com doenças crônicas ou doenças muito graves. Isso também é bem importante. Perfeito. Hoje parte do meu tempo, Nadege, é exatamente com esse trabalho. Hoje 40%, 50% do meu tempo, eu divido a cardiologia exatamente com esse trabalho, que me torna mais humano a cada dia, sabe? É a hora que eu me encontro com um lado espiritual, um lado mais humano, um lado mais empático com a vida, é a hora que eu simbolizo e ressignifico a minha vida. Então, é isso que você está falando, é uma verdade assim. Ainda que eu não tenha um tratamento curativo, hoje as pessoas elas não ficam mais deploráveis, né, para partir. Hoje eu não tenho um desconforto extremo, hoje eu não tenho mais essa realidade do sofrimento diante do câncer, ela é muito menor. Não só do câncer, mas das doenças neurodegenerativas, né, como por exemplo o Alzheimer, o Parkinson. Então, para quem está nos escutando aí, que por acaso tem a notícia de si próprio ou de alguém familiar que tem uma doença que você não tem cura, calma, que tem um tantão de coisa para fazer por você ainda, incluindo o ser feliz, ter qualidade de vida, dar risada, ter conforto, ter a certeza de como despedir desse mundo, que apesar de ser a única certeza que temos, ainda a gente tem muito medo de falar sobre isso, né? Mas é verdade, esse ainda é um outro conceito ainda, além da terapia para o câncer, está se desenvolvendo muito bem. Ainda nesses próximos 15 anos, quem se despedir dessa doença se despede de uma maneira muito melhor do que se despedia antes. Isso é uma verdade absoluta. Com certeza. Além do que, a gente tem muito mais formas de prevenção, né? Muitos protocolos muito bem elaborados e, como você citou, né? Também essa questão dos tratamentos evoluiu muito. Então, realmente um cenário que a ciência nos proporciona, né, doutor, esse tipo de evolução. Ô, Nadege, vamos voltar 30 anos atrás, né? Eu cheguei aí num advogado com meu pai uma vez, há 30 anos, eu tenho 42, até mais de 30 anos atrás, e meu pai foi no advogado para perguntar alguma coisa e o advogado estava tomando conhaque. Isso era comum antigamente. Era comum você entrar num escritório administrativo qualquer, de empresa, há 40 anos atrás, e ver o cara fumando. Era comum. Hoje a gente, graças a Deus, está diminuindo, ou pelo menos se conscientizando um pouco mais desses hábitos, né? Isso coopera muito para que eu não tenha. Então, vai me sobrar a genética, claro, vai me sobrar o que o mundo me deu como ser humano aí, se eu tenho ou não tenho propensão a isso, mas meus hábitos vão melhorando, né? Por isso, inclusive, que a gente na medicina briga pra caramba com obesidade, briga pra caramba pra criança não ficar na tela, briga pra caramba pro cara não ficar sedentário, exatamente por isso, porque a gente não está só diante de aumentar a chance de infarto, a gente está diante de aumentar a chance de todos os cânceres. Não tem um câncer que não seja aumentado por esses maus hábitos, e graças a Deus a gente tem cada dia mais se conscientizado.
Realmente, esse trabalho de prevenção é fundamental. Agora, doutora, a gente sabe que tem tipos de câncer que são mais frequentes e eu queria saber também se tem particularidades, especificamente falando de Brasil, porque a gente sabe que alguns fatores, né, que propiciam o desenvolvimento da doença são ambientais, né? Então, não sei se pode variar, especificamente falando do nosso país, talvez o clima, enfim. Assim, sabe que eu não sou oncologista, né? Mas vou Sim. arriscar dizer para você, até porque na nossa lista brasileira dos mais comuns, o câncer de pele é um dos primeiros. E eu posso imaginar que países, por exemplo, muito frio, de muito frio, onde o cara não sai tanto ao sol, países não tropicais, isso deve ser uma incidência muitíssimo menor. Então, eu me arrisco a dizer aqui que a ordem realmente deve variar. Mas no país, é câncer de pele. Depois de câncer de pele tem, em número, hein, olha que legal, em número absoluto, comparando os mesmos, sem comparar os sexos, em número absoluto, o câncer de mama é o segundo. Então o câncer de mama é tão comum, tão comum, tão comum, que ele é mais comum em número de gente do que um câncer, por exemplo, de pulmão, do que o câncer coloretal, que é câncer de intestino. Veja que o câncer de intestino pega em homem e em mulher, e o câncer de mama, majoritariamente, 95% é em mulher. E mesmo assim, ele é tão comum que ele ganha da soma de mulher e homem do outro. Fantástico, né? Você vê como é importante as mulheres entenderem que no Outubro Rosa precisa ir lá fazer. Perdeu o outubro, faz o Novembro Rosa, minha senhora. Perdeu o novembro, faz o Dezembro Rosa. Inventa um mês rosa para você e vai lá fazer, porque é um câncer de uma incidência muito grande. E depois desse vem o de próstata, que também ganha do somatório de homem e mulher de outros cânceres, como pulmão, câncer coloretal. Então, a próstata no homem também é danada. Então, você, homem acima de 40, 45 anos, aproveite o novembro agora e vá procurar ajuda. E a gente não está falando de uma doença rara e grave, a gente está falando de uma doença super comum, que no começo dela eu consigo tratar e resolver seu problema. Do meio para frente já é mais difícil com a terapia disponível hoje, certo? E depois vem colo retal, se eu não me engano, depois vem pulmão, depois vem estômago. Então esses são os 6 primeiros da lista. E cada um deles com uma metodologia para dar diagnóstico e cada um deles com um tipo de tratamento, né? O remédio que eu dou para câncer de pâncreas, de colo retal, por exemplo, não é o mesmo do pâncreas, que não é o mesmo da pele, que não é o mesmo do pulmão. Daí o oncologista ficar 3, 5, 6 anos estudando para te falar qual que é a melhor linha de tratamento. Prognósticos muito diferentes também, né, doutora? A gente se assusta muito com a palavra câncer, né? Já parece uma coisa gravíssima e certamente tem que ser um objeto de preocupação, mas tem alguns tipos de câncer que muitas vezes se resolvem com uma cirurgia simples, né? E outros que demandam tratamentos muito mais elaborados, muito mais longos. Perfeito. Ô Adalberto, não sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade sabe mais que eu desse trem, velho. Que Ó, isso, ô doutor. muito legal, puxa vida, muito legal. É mais ou menos assim, vamos falar dos extremos, na verdade, para os outros entenderem. Os extremos são assim, ó, o câncer de próstata, por exemplo, em alguns indivíduos, ele pode ficar 20, 25 anos com câncer sem grandes lesões ou risco de mortalidade. Então eu sei que o cara está com câncer, vou te dar um exemplo. Eu estou diante de um cara com Alzheimer avançado, acamado, super frágil, já emagrecido, em que eu estou vendo que ele não aguenta o tranco nem de uma quimioterapia, nem de uma hormonioterapia, nem de uma cirurgia. Eu aviso a família, falo, ele não vai aguentar o tranco do tratamento. Vamos viver com isso, vamos viver. E às vezes ele fica 15 anos na cama com aquilo e não morre daquilo, ele morre de outra coisa. Então você vê, apesar de câncer, é uma evolução bem mais benigna do que, por exemplo, o câncer de pâncreas. Um câncer de pâncreas, você pega um atleta, 36 anos de idade, atleta, o cara não só come alface, tomate, frango grelhado, o cara não põe um cigarro na boca, dorme 9 horas da noite, acorda às 5 da manhã, só toma água mineral. Esse cara teve câncer de pâncreas, na grande maioria dos casos ainda, ele é um câncer que leva o sujeito com 6 meses, 8 meses da gente. Então a evolução do câncer é completamente diferente. Daí a necessidade da gente dar diagnóstico o quanto antes, independente do câncer, independente do que você está pensando que você tem, independente do sintoma que você tem, corre para pedir ajuda ao médico. Porque é ele que vai te falar se o seu câncer está no estágio inicial e é fácil de tratar, ou se ele está evoluindo para um estágio mais avançado que é mais difícil de tratar. A nossa ouvinte Sara Del Pupo disse que o pai dela teve o diagnóstico do linfoma de Hodgkin, infelizmente já no estágio 4, e não deu tempo de começar o tratamento, mesmo sendo um câncer com alto índice de remissão. Uma pena quando a gente vê isso, né, doutor? Exato. É a mesma coisa do câncer de mama, né? A gente recebe, quando a gente faz em residência, a gente vê umas coisas assim bem
bem catastróficas, assim, né? A gente recebe mulheres com a mama ulcerada, com lesões de 6, 10 centímetros na mama, aberta, como se fosse uma ferida aberta de um, fazer um paralelo bobo aqui, mas como se fosse uma mordida, e aquilo é câncer. Você imagina quanto tempo aquela moça teve o câncer, há quanto tempo ele foi para a pele, há quanto tempo ele começou a abrir, e ela só foi perceber, porque às vezes é um morador rural, um cara que não tem acesso, é longe para ele não entendeu, achou que era um outro negócio. Então a gente vê essas coisas que infelizmente chegam num estágio que a gente não consegue controlar. E é mais difícil ainda quando são cânceres fáceis de serem controlados. O câncer de mama, por exemplo, se você descobre num estágio inicial, ele é um tanto quanto simples de ser tratado. Quantas mulheres a gente não conhece na rua que trataram o câncer e tão bem? Então é isso aí. Ó. A mensagem, quando a gente pensa em câncer, a mensagem não pode ser medo mais. A gente não tem que ter medo, porque a tecnologia para descobrir o câncer está enorme, o acesso está muito melhor, até mesmo no SUS, e mais do que isso, as drogas hoje que inventaram um jeito de tratar, ele está tão mais fácil de tratar que não pode ser mais medo. A sensação que a gente tem que ter é, vem cá que eu vou quebrar você na porrada, vem cá que eu vou dar o diagnóstico, eu vou descobrir o que é, eu vou tratar e vou ganhar o jogo. Essa mensagem precisa entrar na cabeça do brasileiro. Isso já é uma realidade do mundo, a gente já tem ganhado do câncer mais do que perdido, graças a Deus. É verdade. Essa comunicação, até essas campanhas, mas a comunicação direta também médico-paciente é tão importante. Eu tenho uma pessoa próxima que teve remissão de um tipo de câncer que também é simples de tratar, né, que é o câncer do colo do útero, mas que viu relatos, assim, dos médicos que fizeram tratamento de pacientes que descobrem num estágio inicial, facílimo de resolver em tese, mas que abandonam o tratamento ou porque não levaram a sério ou porque acham que o câncer já não tem jeito e aí acabam, sim, perdendo, né, para o câncer, porque simplesmente por falta da orientação e das ações adequadas, doutor. Nadege, você sabe que eu, como cardiologista, e até pela responsabilidade que me cabe de trazer o que está escrito no livro, não o que eu acho, por vezes a leitura não me é suficiente. O cara demora para formar em oncologia 3 anos no mínimo. Não é uma leitura de uma semana que me capacitar para falar sobre isso. Então, por várias vezes eu anoto os meus gargalos, os meus cadeados, quando eu estou lá estudando, e ligo para um oncologista amigo, certo? E aí ontem eu liguei para uma menina chamada Luísa Aleixo, que é hoje uma das chefes da residência onde eu fiz a residência em São Paulo, e ela me disse assim, Henrique, hoje a gente tem que pensar que aquela imagem do sujeito carequinha, sem pelo, muito emagrecido, cheio de lesão, que não consegue comer porque a língua dele está toda ferida, aquela imagem da quimioterapia que nos levava, hoje tem que trocar essa imagem. Hoje a gente consegue fazer a imunoterapia, consegue fazer, eles chamam de target lá, que é a terapia-alvo. Hoje tem um tantão de outras possibilidades que a gente passa por isso com muito menos efeito colateral, se deletando muito menos. O sujeito não fica mais naquela condição tão frequentemente. É claro que parte dos cânceres ainda envolve esse tipo de remédio, é lógico, e ainda bem que tem, vamos tentar com o que tem. Mas no futuro próximo, a gente não está falando aqui 20, 30 anos, não, 5, 10, 15 anos, muito provavelmente essa terapia que já é de melhor qualidade hoje vai ficar melhor ainda mais. Então está na hora da gente virar a chave na cabeça da gente e câncer, a gente não tem que ter medo dele mais. Chama pro ringue, enfia a porrada nele que vai dar certo. O nosso ouvinte Marcos disse que ele acabou de tirar um cisto com medo de virar câncer. Tem isso também, né, doutor? Às vezes a medicina, o diagnóstico permite isso, né? Muita gente remove pintas, nódulos, cistos. Assim, ó, não é comum a lesão benigna virar maligna. Sabe que existe, vou ter uma audácia aqui de explicar um negócio para o ouvinte que às vezes até médico não entende. Tem hora que o cara que é o cirurgião geral, por exemplo, ou o mastologista, ou o neurocirurgião fala assim, cara, você tem uma lesão benigna, tá? Não é câncer, porque as características não são de câncer. Não vai te levar ao emagrecimento, aquilo não vai crescer, aquilo não solta metástase, blá, blá, blá. Mas o local aonde está pode te dar um comportamento maligno. O que ele está falando? Meu pai passou por isso. Meu pai tinha um tumorzinho benigno na cabeça, mas o local onde ele estava crescendo era perigoso para ele. Então o médico falou para ele, cara, não é maligno. Mas se esse trem crescer mais 1 milímetro, ele vai encostar em regiões do seu cérebro que pode te dar uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então vamos tirar? Esse comportamento maligno não quer dizer que é maligno, porque em pouquíssimas situações o que é benigno vira maligno, porque o tipo da célula é diferente. O tipo da célula benigna,
ela não se entende dona do pedaço, que ela pode enraizar em tudo quanto é outro tecido, em outros órgãos, ela não cai para dentro da corrente sanguínea e vai te dar uma lesão lá no fígado, não tinha nada a ver, era pulmão. Como é que eu fui ter uma metástase no cérebro, por exemplo? Isso é porque a célula do câncer, ela é tão para frente que ela entra na corrente sanguínea e vai parar onde ela quer. No benigno, a célula não se entende assim, ela é uma célula mais tranquila, ela é uma célula mais humildezinha, ela fica na dela. O máximo que ela faz é fechar um grupinho ali para contar uma fofoca, que é quando fica encistado. Então, o comportamento da célula é completamente diferente. Daí a gente falar, calma, é benigno. Aí fica um monte de gente assim, meu Deus, é benigno, mas tem um caroço no meu pescoço, mas tem um caroço no meu pescoço. Calma, se o cara falou para você que é benigno, o comportamento daquilo que você tem não vai ser maligno. Fica tranquilo que essa diferenciação a medicina consegue fazer bem hoje, graças a Deus. O Lando Barbosa fez aqui a pergunta fundamental, que é o que fazer para evitar o câncer no futuro. E o Max perguntando especificamente sobre o exercício físico, doutor, se também é bom para prevenção. Muito legal. Primeiro, assim, o que previne você ter câncer é bom hábito. Então, não tem remédio no mundo que controle você para você não chegar no câncer. Então, quem menos tem câncer hoje é quem menos fuma, é quem menos é obeso, quem mais faz atividade física, é quem melhor dorme, é quem melhor espiritualmente o cara tá, é quem melhor no shape o cara tá, com mais felicidade, que trabalha com um pouco mais de felicidade, não só menos, mas trabalha com sua capacidade laboral, não fica workaholic, aquele cara malucão por trabalho, não tem um bom matrimônio, tem bons filhos, convive com boas pessoas, isso está comprovado. Nada disso que eu estou falando para vocês é porque eu acho, não. E não existe um tratamento específico para tomar. Igual colesterol alto. Tem jeito de eu prevenir o colesterol alto tomando remédio e, consequentemente, eu diminuo a minha chance de infarto. Isso já existe, além da atividade física, certo? No câncer não tem jeito, não tem por onde fugir. Só que te resta a árvore genética. Você ainda continua filho daquela família inteira. Então, quem está nos escutando, com certeza tem gente que tem a família assim, ó. Nossa, mas todo mundo tem câncer de estômago. A família inteira, com 35 anos de idade, descobre câncer de estômago. Então, você não vai fazer 35 anos de idade sem fazer um exame. Com 25, 10, 15 anos antes de quando os seus familiares descobrem, você tem que ir lá. Mesmo que você seja atleta, coma alface o dia inteiro e só água mineral. Porque, às vezes, geneticamente, você é determinado ou pré-determinado a desenvolver a doença. Então o jeitão de prevenir seria isso. Seria a gente melhorar hábitos, certo? A outra pergunta era o que mesmo, Nader? Esqueci. Exercício físico. Que massa. Atividade física melhora várias coisas. Uma das coisas que a atividade física melhora é você ter índices bons em várias outras coisas. Por exemplo, seu colesterol é mais baixo, sua glicose é controlada, sua pressão fica boa, seus músculos ativam da forma correta, você é um cara que melhora a capacidade de replicar as células. Então, isso tudo tá definido em literatura. Então, a atividade física te deixa um cara mais competente até para aguentar o tratamento, caso você venha com isso positivo. Então, você tratar um cara que nunca fez atividade física, hipertenso, diabético, com colesterol e fumante, é diferente de você tratar um atleta. O atleta aguenta o tranco da medicação muito mais do que o cara que não aguenta. Então, até para isso serve a atividade física. E se eu puder chamar um pouco até o poder público, a responsabilidade, né, doutor? Vem também um pouco daí a importância da gente viver em cidades limpas, com abastecimento de água constante, esgoto tratado, acesso a boa alimentação, tudo isso também faz toda a diferença. Exato, e aqui isso é prevenção primária que a gente chama, né? E a secundária, né, que é exame de rastreio. Eu tenho que dar direito à população de achar uma mamografia com facilidade, Papa Nicolau com facilidade, colonoscopia com facilidade, tomografia de tórax com facilidade, exames de alto custo, ressonância magnética de crânio, eu tenho que ser capaz de entregar, porque eu só enxergo o câncer no início através de exame, rarissimamente por clínica. Clinicamente falando, ele manifesta geralmente numa fase mais avançada. O Gladson mandou uma mensagem legal aqui também, ele é motorista de aplicativo, e disse que vê pessoas em tratamento, mas que têm e levam uma vida mais, ele colocou aqui entre aspas, mais normalizada, mais sem tabus. Ontem mesmo ele andou com uma cliente que tinha saído da radioterapia, estava se dirigindo para a rodoviária para viajar. Isso aí, vida que segue. Chama pro ringue e porrada no câncer, gente. Não muda a chave. A gente vai viver uma era, já está vivendo uma era de muito maior capacidade para diagnóstico e muito mais fácil, mais acesso e menos sintomas ruins com o tratamento. Acredite em mim. Isso que eu estou falando vem da doutora Luísa Aleixo, chefe de oncologia de um dos maiores hospitais desse país.
Perfeito. Se eu ainda puder, doutor, só queria te ouvir também sobre a questão de tratamentos com uma equipe multidisciplinar, né? Como é importante a gente ouvir várias especialidades, claro, fundamental o oncologista, mas até outras especialidades de saúde, né? Vejo muitos pacientes oncológicos se beneficiando de psicoterapia, de acompanhamento nutricional. Não só para câncer, né, Nadege? Hoje a área da saúde não se faz mais só com o médico, ou pelo menos como ele, como figura principal. Isso já caiu por terra. Aliás, isso nunca deveria ter existido. É claro que cada um com a sua competência, em alguns determinados momentos, eu trabalho no hospital de cuidado paliativo e quando eu recebo paciente para reabilitação, por exemplo, eu aviso a ele que eu sou quase obsoleto na equipe, que ele é um paciente da fisioterapia. Então, isso existe, tem que ser respeitado e hoje eu acho que quem vai nesse contrafluxo, acho que até o familiar nota, né? Essa coisa do soberano, independente da área que a gente está falando, ela já caiu por terra e é super importante. Cada passo que o cara dá deve ser seguido por uma equipe que precisa auxiliar naquele nicho que ele está. Em determinado momento é mais físico, vamos para a fisioterapia, mas em determinado momento está mais triste, está com dificuldade de se agarrar no tratamento, psicoterapia. Até um determinado momento que é dependente de diagnóstico e tratamento médico medicamentoso. Aí é com o médico mesmo, mas cada um no seu quadrado, é assim mesmo. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela conversa aqui também com os nossos ouvintes. Ótima tarde, um prazer falar com você. Tchau, gente. Vão com Deus. Boa semana a todo mundo.